Pessoal, a situação do Vasco vem ficando difícil a cada dia que passa. E hoje aconteceu aí um protesto de torcedores do Vasco aí pedindo a saída do Paulo Brax, a saída do Maurício Barbieri e até mesmo a saída da 777 Partners e também outras pessoas. Hoje alguns torcedores do Vasco protestaram na sede administrativa da SAF do Vasco, cara. Torcedores foram lá com cartazes, vários cartazes aí xingando o time, xingando o Maurício Barbieri, pedindo a saída do treinador, pedindo a saída da 777 Partners, a saída do Abel Braga, a saída também do Luiz Melo, que para muitos nem deveria estar trabalhando no Vasco por ele ser flamenguista, e também pedindo a saída, logicamente, de quem contratou esse bando de jogador fraco pro Vasco que se chama Paulo Brax, né? O nosso diretor executivo, que é péssimo, cara. Não tem condições nenhuma desse cara continuar trabalhando no Vasco. A torcida quer ver esses caras todos fora do Vasco. Protestaram hoje pacificamente e também foram à porta do CT Moacir Barbosa, né? A torcida saiu da sede administrativa até o CT do Vasco para pedir a saída desses profissionais do Vasco, né? Logicamente, a grande maioria quer ver a saída do técnico Maurício Barbieri. É um dos grandes culpados aí também do momento atual do Vasco no Campeonato Brasileiro, né? O Vasco já está na zona do rebaixamento e nós vascaínos sabemos muito bem o que é estar na zona do rebaixamento, porque o que foi prometido a todos nós torcedores foi algo diferente, né? Foi algo que o Vasco não está passando no Campeonato Brasileiro, né? Foi prometido que o Vasco não iria sofrer mais, que o sofrimento tinha acabado, que o Vasco seria um novo Vasco, que seria um clube organizado, que seria um clube aí mais competitivo. Eu não tô vendo essa competitividade do Vasco em momento algum. O Vasco não conseguiu competir nem contra o Coritiba. Por aí você tem uma noção do planejamento furado que o Vasco fez para essa temporada, a péssima escolha que foi a contratação do técnico Maurício Barbieri e principalmente a contratação do Paulo Brax. Ela foi determinante para o Vasco estar hoje na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Um cidadão que tem condições de contratar jogadores, que pegou 100 milhões de reais, mais de 100 milhões de reais para investir em jogadores e montou esse elenco fajuto, esse elenco frouxo que a gente está vendo hoje. Ele não merece nem pisar em São Januário, não merece sequer falar o nome Vasco da Gama. Ele tem que estar longe do Vasco. Não vejo sentido algum na permanência do Paulo Brax no Vasco e tampouco a do técnico Maurício Barbieri. Tem muito jornalista aí que está defendendo ainda o Maurício Barbieri porque o elenco do Vasco é fraco. Eu concordo em partes, né? Mas o Maurício Barbieri tem muita culpa sim, porque ele é um técnico teimoso. O Vasco tem que se virar com o que tem. Ele não consegue fazer isso. Não consegue se reinventar com o elenco que ele tem em mãos, cara. Ele não consegue fazer um novo esquema, não consegue mudar peças no time titular do Vasco. Existe a expectativa que pro jogo contra o Fortaleza, enfim, ele faça algumas alterações aí, mas até o momento a gente não viu nada acontecer dentro do Vasco. É mais do mesmo. Se fosse para continuar desse jeito, era melhor continuar como um clube associativo, que o Vasco estaria lutando também para não voltar para a Série B. Claro, o torcedor não ficaria iludido da maneira que ficou quando foi vendido para a 777 Partners. Eu fiquei iludido, você ficou iludido, todo mundo aí que apoiou a SAF no Vasco permaneceu aí esperançoso que o Vasco iria ser um Vasco diferente, que o Vasco iria pelo menos no mínimo competir no Campeonato Brasileiro, coisa que nem isso está conseguindo fazer, né? Pega adversário difícil, aí fala que a culpa é do calendário, aí fala que a culpa é da tabela. Não tem culpa, meu amigo, é o time do Vasco é horroroso. O Vasco não está na Copa do Brasil, o Vasco não está na Libertadores e o Vasco não está na Sul-Americana. A obrigação do Vasco é fazer um campeonato digno. O Vasco não consegue competir com clubes que disputam 3 competições, clubes que jogam Sul-Americana, que jogam Libertadores, que jogam Copa do Brasil, além, claro, do Campeonato Brasileiro. O Vasco não consegue. Jogou contra o São Paulo, perdeu de 4, meu amigo, 4-2, por mais que o São Paulo achou aqueles 2 gols no final, mas perdeu o jogo. Não conseguiu ganhar do Coritiba e não ganhou nenhum jogo em casa. Não ganhou do poderosíssimo Bahia, que também é um time fraquíssimo. O Vasco não conseguiu vencer, pelo contrário, perdeu em São Januário. E também para o Santos, que é um time só de garotos, né? Não tem nenhum craque no time do Santos. O Vasco não conseguiu vencer esses 2 adversários jogando em seus domínios. Nem vou entrar no mérito do Palmeiras, porque eu já tô achando que o empate contra o Palmeiras foi um lucro, um baita lucro pro Vasco, porque pelo que o Palmeiras apresenta, era para ter amassado, feito 5-6-0 no Vasco, tranquilamente no Maracanã. O Vasco hoje é uma das piores equipes do Brasil, não somente do Campeonato Brasileiro da Série A, mas também da Série B, porque foi eliminado pro ABC, que é o último colocado no Campeonato Brasileiro da Série B, na Copa do Brasil, né? O Vasco rodou a
para esse time em São Januário. O torcedor nunca pode esquecer isso, pelo menos nessa temporada, enquanto o Maurício Barbieri continuar no Vasco e o Paulo Brax, porque eles foram os culpados da eliminação extremamente precoce do Vasco na Copa do Brasil. E nem tendo tempo para treinar, para fazer um time mais decente, para competir no Campeonato Brasileiro, os caras conseguem, né? O Maurício Barbieri consegue, porque ele tem tempo, muito tempo para treinar, e eu não sei mais o que esse treinador tem em mente, cara. Eu não consigo imaginar quais as ideias do Maurício Barbieri. Tem muito jornalista aí que está diariamente no Vasco, acho que eles poderiam se responder melhor essa questão aí, mas o que eu vejo de longe, meu amigo, é que o Maurício Barbieri está totalmente perdido no comando técnico do Vasco. Ele não tem comando mais, ele não tem força para conseguir remontar esse time do Vasco para fazer um novo esquema tático. E até julho, meu amigo, ainda tem muito tempo, tem mais de um mês pela frente ainda, e pode ser que até lá seja um pouco tarde, pode ser que até lá o Vasco já esteja há muito tempo, há muitas rodadas na zona do rebaixamento e bem longe de tentar alcançar objetivos maiores na competição, que é o sonho do torcedor. Eu concordo plenamente com esses torcedores que foram lá protestar, pedindo a saída de todos esses profissionais do Vasco, porque eu não vejo sentido algum em o Luiz Melo ser CEO do Vasco, ser o homem mais forte dentro do Vasco hoje. Não consigo entender isso. Ele não fez absolutamente nada para merecer esse posto, uma escolha totalmente equivocada da 777 Partners. Também não vejo sentido na contratação do técnico Maurício Barbieri, porque ele nunca foi um técnico vencedor na sua vida, um técnico digno de dirigir uma equipe do tamanho do Vasco da Gama. O Vasco não é Red Bull Bragantino para querer trazer um treinador fraco desse para o nosso time, né? E também, logicamente, a contratação do Abel Braga e também do Paulo Brax, não vejo sentido nenhum nesses dois profissionais estarem trabalhando no Vasco, principalmente o Paulo Brax, que não é profissional de time grande, né, cara? Com todo respeito aí aos times menores que vão ter que aturar essa íngua quando ele sair do Vasco. A gente começa um trabalho interno intenso de preparação, de planejamento, de projeto, um trabalho minucioso de orçamento, que é novo para vocês, é novo para a torcida do Vasco, é novo para nós. Eu nunca me debrucei tanto sobre tantas linhas de um orçamento como fizemos agora. Por quê? É um novo modelo, é um novo negócio, é uma nova diretriz. O Vasco é um clube, hoje, com um investidor que exige, e exige de forma correta, por profissionalismo, um trabalho minucioso e detalhado de orçamento para o ano de 2023. Dia 6 de dezembro, hoje, eu estou aqui para conversar com vocês, para esclarecer as dúvidas e para anunciar, 1, o nosso diretor técnico e 2, o nosso treinador. A partir do dia de hoje, com o diretor técnico, nessa sequência, com o diretor técnico e com o técnico, a gente vai começar a anunciar os jogadores. E o Vasco já tem jogadores contratados. O nosso diretor técnico vai ser o Abel Braga, uma pessoa com vasta experiência dentro do futebol, com uma identificação com o Vasco, um profissional que vai ser o elo entre a diretoria e o vestiário, e ele é mestre em vestiário. O nosso técnico para 2023 vai ser o Maurício Barbieri. Maurício Barbieri é um jovem que vem de 3 anos de um trabalho dentro do Red Bull Bragantino, um clube com viés empresarial, um clube com objetivos muito semelhantes em nível mundial com o Vasco, um treinador cujo modelo de jogo é o escolhido pelo Vasco para 2023, agressividade, verticalidade, dinamismo, trabalho com jovens, desenvolvimento dos talentos, potencializar jogadores para não só ter um fim desportivo, mas também ter um fim financeiro a partir do próximo ano.
Deixa aí nos comentários aí o que você acha desse protesto, desse momento atual do Vasco, porque tá difícil, meu amigo, tá complicado demais, a situação só piora a cada dia, e vamos ver como que vai ficar a situação do Vasco no Brasileirão. Sábado tem jogo contra o Fortaleza, o Vasco não é favorito, pode levar até mesmo o sacode do Fortaleza, dependendo da maneira que o Maurício Barbieri montar essa equipe aí para esse jogo de sábado. Bom, pessoal, e para fechar o nosso vídeo, vamos falar aqui do interesse do Vasco na contratação do atacante Luciano Vieto, jogador que está atualmente no Al Hilal da Arábia Saudita. De acordo com o site Bola VIP, o Vasco estaria interessado em contratar o atacante de 29 anos, argentino, que tem passagem por vários clubes aí no futebol europeu, Sporting, jogou em vários clubes lá na Espanha, Atlético de Madrid e por aí vai. Atualmente ele está na Arábia Saudita e está em fim de contrato com o Al Hilal, clube que também detém os direitos aí do volante Cuejá, que também foi um alvo do Vasco, porém a negociação não avançou. O Vieto é um jogador muito interessante, ele é o camisa 10 do Al Hilal, apesar de ser atacante, ele atua meio como segundo atacante, ele não é meio campista e não é centroavante, é um jogador que flutua bastante, na minha opinião seria um ótimo reforço para vir para o Vasco, porém é um jogador caro, né? De acordo com essas informações, o argentino está avaliado em 15 milhões de reais. Resta saber se o Vasco vai querer contratar bons jogadores para o Vasco, se vão contratar jogadores do nível dos que já estão lá no nosso elenco, né? Há informações que confirmam que a contratação do atacante Serginho, que veio lá do Giresunspor, que é o primeiro reforço agora para essa janela de julho, ele vai chegar para compor o elenco do Vasco. Ele não chega com status de titular, de acordo com o jornalista Lucas Pedrosa. Vamos ver se realmente vai se confirmar o interesse do Vasco no atacante Luciano Vieto. De acordo com essas informações, o jogador estará disponível aí para fechar com qualquer equipe e o Vasco entende que é uma grande oportunidade de negócio. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, valeu por ter assistido até o final, deixa o like, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho, comenta aí embaixo aí o que você acha dessas manifestações aí dos torcedores do Vasco, pedindo aí a saída do Maurício Barbieri, do Paulo Brax e também a saída de vários outros profissionais que estão trabalhando hoje na SAF do Vasco. É isso aí, pessoal, tamo junto e é nóis.